Pela vida dele. Boa tarde. Vida Church, hein? Minha família brasileira aqui. Eu sinto em família. É um prazer estar aqui com vocês de novo. Uau. Começamos faz muito, hein? A little while ago, hein? Mas I'm so proud of you guys. Estou tão orgulhoso de vocês. So proud of what you're doing. Tão orgulhoso do que vocês estão fazendo. And I see that God has put a special blessing on Vida. E eu vejo que Deus colocou uma bênção especial sobre a vida. You are living in a special community. Vocês estão vivendo uma comunidade muito especial. I don't think it's an accident. Eu não acho que é um acidente. You're here on purpose. Vocês estão aqui por um propósito. And it's very special. E é muito especial. And I love it that now Vida isn't a day of sending and starting new works all around the world. Eu amo ver que a vida agora está no momento de enviar pessoas, de começar novos trabalhos em todos os lugares do mundo. And buckle up, because there's more to come. E eu viver no cinto que tem mais por vir. This guy doesn't sit still. Esse cara aqui, ele não fica parado. Tiago and I were talking about how many times you've moved. Eu e o Thiago estávamos conversando sobre quantas vezes ele se mudou. I remember when we were in Madrid, I helped you move. Eu me lembro quando a gente estava em Madrid, eu te ajudei a se mudar. If you want to be friends with Pastor Antonio, just help him move. Se você quer ser amigo do pastor Antônio, só ajudar ele numa mudança. But congratulations on 7 years. Mas parabéns pelos 7 anos. Forgive me, my voice is a little weak, Me desculpe, minha voz está um pouquinho fraca hoje. but we're believing God will give me the strength to get through. Yeah. Mas eu creio que Deus vai me dar a força necessária. So I've been preparing several weeks to share here. Então eu tenho me preparado há várias semanas já para compartilhar algo aqui. And you know, sometimes God puts something on your heart and it just kind of rolls around. E às vezes Deus coloca algo no seu coração e aquilo fica ali se mexendo dentro do teu coração. And so I've been thinking about this topic of identity. E eu tenho pensado bastante a respeito desse tópico de identidade. And if I look around our world today, I feel like a lot of people struggle with their identity. E se nós olhamos ao redor hoje, nós vamos ver que muitas pessoas têm dificuldade com a sua identidade. Who am I? Quem sou eu? Where do I belong? Onde eu pertenço? Where do I fit in? Onde eu me encaixo? And so, you know, I began to think about this, that we measure our identity in so many ways. E eu penso que a gente mede a nossa identidade de tantas formas. When we lived in the Netherlands, I took a Dutch course. Quando eu vivi na Holanda, eu tive aulas de holandês. And the teacher would go around and make us each practice our Dutch and they would ask us, what country are you from? E o professor ia entre os alunos para que a gente pudesse praticar, e ele ia perguntando para que nós disséssemos em holandês de onde você veio, qual é o seu país de origem. And so one guy would say, oh, I'm from China. E um rapaz ia dizer, olha, eu sou da China. And another one, I'm from Poland. E outro, eu sou da Polônia. But when it got to me, Quando ele chegou até mim, I said, what is your country? quando ele chegou para mim e perguntou, de que país você é? I said, I come from Eu Texas. falo, eu vim do Texas. And the teacher said, I didn't know that Texas was a country. E o professor perguntou, ué, mas eu não sabia que o Texas era um país. I said, you've never been to Texas. Eu disse, você nunca esteve no Texas. Because it's part of my identity. Porque é parte da minha identidade. I didn't say I'm from America. Eu não disse que eu era dos Estados Unidos. I'm from Texas. Eu sou do Texas. It's different. É diferente. So we have different ways that we look at our identity. Então nós temos formas diferentes de olhar para a nossa identidade. When my wife and I lived in New England, people there would identify by their cultural heritage. Quando eu e minha esposa morávamos em New England, as pessoas lá iam se identificar pela sua herança familiar. They would say, I'm Italian. Alguns iam dizer, eu sou italiano. I'm Irish. Eu sou irlandês. I'm French. Eu sou francês. Or I'm Portuguese. Ou eu sou português. Although their family had lived for generations in New England. Ainda que a sua família já estivesse há gerações vivendo em New England. So we look at our identity this way. When I ask someone from Brazil, they would say, yeah, I'm Brazilian. Então nós olhamos para a identidade dessa forma. Quando eu pergunto para alguém que é do Brasil, ele vai dizer, sim, eu sou brasileiro. But then I learned there are some other layers. Mas daí eu descobri que existem outras camadas. Right? Paulista. Por exemplo, paulista. That's right. Carioca. Okay. Mineiro? No. No, that one. Okay. So, where? Okay. Ok.
So that's part of our identity. Where Então, I'm isso é parte da from nossa and identidade. how I identify myself. Your job is another thing. O seu trabalho é outra forma que você usa para se identificar. I mean, it's a very common question. What do you do? É uma pergunta muito comum. O que você faz? Oh, I'm an accountant. Eu sou um contador. Or I'm a mechanic. Eu sou um mecânico. I'm a Eu nurse. sou um enfermeiro. I'm a teacher. Professor. And sometimes if we lose our job, E algumas vezes, se nós perdemos o nosso emprego, our identity might suffer. a nossa identidade talvez sofra. We find our identity sometimes in our talents or skills. Às vezes nós encontramos a nossa identidade nos nossos talentos e habilidades. Oh, he's a drummer. Ele é um baterista. Yeah, they're a special type, the drummers, right? Tipo bem especial o baterista. She plays basketball. Ela joga basquete. Oh, they're skaters, Eles andam skateboarders. de skate. And so these are the things. My grandmother, she cooks. Isso são algumas das coisas. A minha avó, ela cozinha. She would say, I love you by saying, sit down at the table. I'm going to make you some food. A forma dela dizer eu te amo era senta aí na mesa que eu vou preparar comida para você. That was her identity. Essa era a identidade dela. Our physical characteristics. As nossas características físicas. How tall Quão are alto, you? How short are Quão you? baixo, How thin are quão you? magro, How not thin qual are não you? tão magro. When I was a kid, my dad would say that I had to run around in the shower to get wet because I was so skinny. Quando eu era criança, meu pai dizia que eu tinha que correr em círculos dentro do chuveiro para que eu pudesse me molhar porque eu era tão magro. And in 7th grade, my feet had grown big, but I hadn't grown tall yet. E na 7ª série, os meus pés tinham crescido bastante, mas eu não tinha crescido em altura ainda muito. And he said, well, son, at least when the wind blows, you won't fall over. E ele dizia, então, filho, pelo menos quando o vento bater, você não vai cair. Our personality is also another way we look at our identity. A nossa personalidade é outra forma pela qual nós olhamos para a nossa If someone is identidade. passionate and maybe hot-headed, Se alguém é muito intenso, ou cabeça quente, ou temperamento forte, or someone who's chill, right? alguém é They're calmo. just relaxed. tranquilo, Or someone who's an introvert, very shy. ou alguém que é introvertido, They muito won't talk tímido, to anyone. não vão conversar com ninguém. Or someone who's an extrovert and they don't meet a stranger. Ou alguém que é extrovertido e aí eles vão conversar com todo mundo. There's all part of our identity. Some people find their identity in shared interest. Isso é tudo parte da nossa identidade. Algumas pessoas vão encontrar a sua identidade em interesses comuns. So I found that you can own a motorcycle, Eu descobri que você pode ser dono de uma moto, but the people who own Harley Davidsons, it's a different identity, mas quem é right? dono de uma Harley Davidson é uma identidade completamente diferente. I mean, these guys, they have vests and patches, and there's motorcycle clubs. Eles têm coletes e jaquetas e insígnias diferentes It's e their clubes de moto. identity. It's their identity, É a right? identidade deles. Okay, now I'm going to step into something that could get me in trouble, so I'm going to Agora- be careful. Agora eu vou entrar em algo que pode me botar em apuros aqui, então vou ser cuidadoso. But your football team, I think there are many people in this room. Who do you Talvez o seu identify time de with for your futebol. football team? Qual é o seu time de futebol? If I say, what's the best football team? Se eu perguntar qual é o melhor time de Okay, futebol, yeah. You can get in a lot of trouble with você this pode here. entrar em bastante problema, bastante I apuros. com remember isso. last year at the conference, Eu me lembro do ano passado na conferência, na Vida Com, Pastor Brad said something about a team. o pastor Brad disse algo sobre um time. And next thing I know, every service they're giving him a different E depois eu uniform. descobri que cada culto diferente da conferência ele ganhava uma camiseta de um time You diferente. don't have to do that with me. Você não precisa fazer isso that's comigo. not my role. But I found this definition of identity. It says that our identity is our unique sense of who we are, shaped by a blend of our personal characteristics, our connections to various groups, and how the world perceives us and labels us. Eu encontrei essa definição aqui sobre o que é identidade, e ela diz que a nossa identidade é o nosso senso de quem eu sou, moldado por uma mistura entre as nossas características pessoais, as nossas conexões com grupos diversos e como o mundo ao nosso redor nos percebe e nos rotula. So our identity is internal. Então, identidade é algo interno, It's how I think about é myself, como eu penso sobre mim, how I identify myself. como eu me identifico, But it's also external because other people look at me and they put labels on me. mas também é externo. Outras pessoas olham para mim e colocam rótulos em mim. Other people say things about me or will tag me a certain way. Outras pessoas vão falar sobre mim ou vão me identificar de alguma forma. But today I want us to spend some time
Mas hoje eu quero que a gente gaste algum tempo. And I want us to think about our identity in E Christ. eu quero que a gente pense na nossa identidade em Cristo. We sang a song that said, I am a child of God. Nós cantamos essa música, Eu Sou um Filho de Deus. And I believe that God wants to use this next few minutes that we have together E eu creio que Deus quer usar esses próximos poucos minutos que nós temos juntos to remind you para that te you're His lembrar child. que você é filho dele. So we're going to look at 2 Corinthians 5, Então nós vamos para 2 Coríntios 5, 16 through 20. Go ahead. 16 a 20. Diz o seguinte: Assim que nós, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. E se antes conhecemos a Cristo segundo a carne, já agora não o conhecemos deste modo. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Ora, tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, a saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não atribuindo aos seres humanos os seus pecados e nos confiando a palavra da reconciliação. Por isso somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por meio de nós. Em nome de Cristo, pois, pedimos que vocês se reconciliem com Deus. So the world sees people in a certain way. Então o mundo vê as pessoas de uma certa forma. I gave you a long list of the way the world sees Eu te people. dei uma longa lista de como o mundo vê as pessoas. But I was actually thinking there's one that's a little deeper. Mas eu estava pensando que é algo que é um pouco mais profundo. Maybe we don't say it, but we think it. Talvez nós não estejamos dizendo a respeito disso, mas nós pensamos sobre isso. The world many times will identify you by how successful you are. Muitas vezes o mundo vai te classificar ou te identificar por quão bem-sucedido você é. We're measured on our Nós success. somos medidos no nosso sucesso. The first thing that comes to mind for me is people look at how much money you have as A your primeira coisa success. que vem à minha mente é as pessoas olham para quanto dinheiro você tem para definir quanto sucesso você tem. What kind of house? How big is your house? Quão grande é a sua casa? What kind of car do you drive? Qual o tipo de carro que você dirige? And this becomes this measure of success. Isso se torna essa medida de sucesso. And this becomes a way that the world identifies you. Isso se torna uma forma pela qual o mundo te identifica. Sometimes success is defined by your achievements. Algumas vezes, o sucesso é medido pelas suas realizações, pelo que você conseguiu alcançar ou realizar. Did your team win? Seu time venceu? Did they win the Eles championship? ganharam o campeonato? I heard two guys there are two young men in the mall the other day. Eu ouvi dois jovens conversando outro dia no shopping. And they were saying, "Oh yeah, but the Lakers haven't won in this long." Mas eles estavam dizendo, mas os Lakers não ganharam faz tanto tempo. So these guys, they identified with their team, Esses rapazes, eles se identificavam and they com o were seu time. arguing about the success. E eles estavam discutindo a respeito do sucesso. Popularity is another measure of success. Popularidade é outra medida de sucesso. For a musician, how many hit songs did they have? Para um músico, quantas músicas de sucesso ele teve? For an actor, what movies were they in? What shows were they in? Para um ator, quais filmes ele esteve? Em quais programas ele apareceu? But have you noticed that this idea of popularity and success is even in our, it's not only the stars, it's not only the famous people. Você percebeu que essa ideia de popularidade não está restrita somente às pessoas famosas, às estrelas, But it's also normal people like you and me. mas também para pessoas comuns como eu e você. Instagram, Instagram, TikTok, YouTube, all of these, how many likes do you have? How many followers do you have? Now there's this pressure on you and me to be successful, and it's measured in everything we do. Então, quantos seguidores você tem, quantas curtidas você tem, isso se torna essa medida e essa pressão para nós para saber o quão bem-sucedidos ou não nós Do somos. you dress just right? Do you look just right? Você se veste da maneira correta? Você tem a aparência correta? The pressure to be a perfect mom or a super A dad. pressão para ser uma mãe perfeita, um super pai? And I just want to let you know, don't let the world define who you are. E eu só quero te dizer o seguinte, não deixe o mundo definir quem você é. Don't let our society and culture tell you who you have to be. Não deixe a nossa sociedade e cultura dizer para você quem você deve You ser. don't have to live by the label they put on you. Você não tem que viver pelo rótulo que eles colocam em você. These things don't define your worth. Essas coisas não definem o seu valor. How much money you have does not define who you are. Quanto dinheiro você tem não define quem você é. That does not measure your success Isso and não- worth as a person. Isso não mede o seu sucesso ou valor como pessoa.
God has made you, so do not let the world define you. Deus foi quem te fez, então não deixe o mundo definir você. Your money, your talent, your job, God doesn't see you through these eyes. O seu dinheiro, a sua fama, o seu trabalho, Deus não te vê através dessas óticas. Let's go a little deeper than that. Vamos um pouquinho mais profundo que isso. God doesn't see you through your sin. Deus não te vê através do seu pecado. The thing you struggle with, Com He as doesn't coisas- see you through that. Com as coisas que você luta contra, Deus não te vê através dessas coisas. He doesn't see you through your weakness. Ele não te vê através das suas fraquezas. Your sin and your weakness do not define you. O seu pecado e a sua fraqueza não definem você. If you struggle with an addiction, that does not define Se you. você luta contra um vício, isso não define você. That is not your identity. Essa não é a sua identidade. You're a child of God. Você é filho de Deus. God wants you to know today you are His child. Deus quer que você saiba que você é filho, filha de Deus. And don't let the world put that label on you. E não deixe o mundo colocar esse rótulo em você. Yes, we need to fight our weaknesses. Sim, nós temos que lutar contra nossas fraquezas. Yes, we need Jesus to take care of our sin. Sim, nós precisamos que Jesus cuide e resolva o problema do nosso pecado. Yes, we need the Holy Spirit to transform us. Sim, nós precisamos do Espírito Santo para que ele nos transforme. But what did the scripture say? Mas o que a palavra de Deus diz? Anyone who is in Christ Todo aquele que está em Cristo is a new é creation. nova criatura. Anybody else out there glad they're a new creation in Alguém mais aqui Christ? está feliz porque é uma nova criatura em Thank you, Cristo? Jesus. Obrigado. Yes, Jesus. we are a new creation in Him. Nós somos It nova says criatura the nele. old is gone and the new is here. O velho passou, o novo está aqui. And it says that God reconciled us to Himself through Christ. E a Bíblia diz que Deus nos reconciliou com ele através de Cristo. That's the first thing God wants to do. E essa é a primeira coisa que Deus quer fazer. He wants to reconcile you to Him through Jesus Ele Christ. quer reconciliar você com ele, quer se reconciliar com você através de Cristo. That is a personal decision. Essa é uma decisão pessoal. I can't make that decision for Eu you. não posso tomar essa decisão por você. Your mom or dad can't make that decision Sua for mãe, you. seu pai não pode tomar Your essa decisão. grandparents can't make that Seus decision. avós não podem tomar essa Your decisão. husband or wife cannot make that decision. It's Sua a personal esposa, decision. marido não podem tomar essa decisão por você. É uma decisão pessoal. But whenever you become reconciled to Christ, Mas quando você vem e se reconcilia com Deus através de Cristo, what does it say He wants to do after that? o que a Bíblia diz que ele quer fazer depois disso? He said He wants to give you a ministry of A reconciliation. Bíblia diz que Deus quer te dar um ministério da reconciliação. See, He wants to do something in your life, Ele está dizendo que ele quer fazer algo na sua vida. but then He wants to take your struggle, your story, your success and change, E ele diz que ele quer pegar a sua luta, a sua história e o seu sucesso, He wants to use your healing to reconcile others. a sua mudança, a sua cura para reconciliar outros. So He wants to work in your life first, Então ele quer trabalhar na sua vida primeiro, but then He wants to use that to help others. então depois ele quer usar isso para ajudar outros. We're called to a ministry of Nós reconciliation. somos chamados a um ministério da reconciliação. So while our decision to follow Christ is personal, Enquanto a nossa decisão de seguir a Cristo é pessoal, we live our faith out in community. nós vivemos a nossa fé em comunidade. Think about that. Pense sobre isso. Personal decision, Decisão pessoal, but God made us to live out our faith in community. mas Deus nos fez para viver a nossa fé em comunidade. And that's why I believe Vida Church is so important, E é por isso que eu acredito que a Vida Church é tão importante. because this is your community to walk out your faith. Porque essa é a sua comunidade para que você possa caminhar na sua fé. This is a place where you're helping one another, Esse é o lugar onde vocês estão ajudando um ao outro. where you're becoming those ambassadors of reconciliation. Onde vocês estão se tornando esses embaixadores da See, reconciliação. you were blessed, Veja, vocês foram abençoados, but you're blessed to be a blessing. mas vocês são abençoados para ser uma bênção. God doesn't just work in your life just for you. Deus não trabalha na sua vida só para você. Yes, He's working in your life and it's a blessing to you. Sim, Ele está trabalhando na sua vida e é uma bênção para But você. it doesn't stop there. Mas Ele não para por ali. He wants to use your victory Ele quer usar a sua vitória to encourage someone else. para encorajar outra He pessoa. wants to use your pain to encourage someone Ele quer else. usar a sua dor para encorajar outra pessoa. Whatever you've been battling,
O que quer com que você está lutando? God wants to use that to encourage someone else. Deus quer usar isso para encorajar God can alguém. redeem everything that happens in your life. Deus pode redimir tudo o que acontece na sua The vida. victories, As vitórias, the defeats as even. derrotas até. God can take every bit of that and use it to help reconcile others to Him. Deus pode usar cada parte de tudo isso para reconciliar outros com Ele. And He wants you to be an ambassador. E Ele quer que você seja um embaixador. An ambassador is a representative, an authorized representative or a messenger. Um embaixador é um representante autorizado ou um mensageiro. God wants to use you and me Deus quer usar eu e você to bring the message to others. para levar a mensagem a I outros. really think we're called to be like a guide to others. Nós somos chamados para ser como guias para outros. And that's what God calls us to do. E é isso que Deus nos chama a fazer. So let's look at a big biblical example that talks about identity. Então vamos olhar num exemplo bíblico que fala sobre identidade. You've heard of Paul, right? Já ouviram falar de Paulo, certo? And so we're going to read Philippians 3, 8, and 9. Então nós vamos ler Filipenses 3, 8 e 9. Diz o seguinte: Na verdade, considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele perdi todas as coisas e as considero como lixo para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede da lei, mas aquela que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. So Paul, he was kind of a rock star. Então Paulo ele é alguém famoso. So he was well educated. Ele foi muito bem educado, He spoke various languages. falava vários idiomas And he was trained in the Jewish law. e ele foi treinado na lei judaica. He was Jewish, but he had full Roman citizenship. Ele era judeu, mas ele tinha 100% de cidadania romana. And this was out of the ordinary. Isso era fora do comum. He was an influencer. Ele era um influenciador. He was a leader. People followed him. Ele era um líder, as pessoas o seguiam. And he had connections. He was very talented. Ele era muito talentoso, ele tinha boas conexões. He wrote like half the New Testament. Ele escreveu metade do Novo He Testamento. wrote theology. Ele escreveu sobre teologia. He was a missionary, and he planted churches all over Asia Minor and into Europe as well. Ele foi um missionário, ele plantou igrejas desde a Ásia Menor até a Europa. But what did Paul say about all those things he had done? Mas o que Paulo fala sobre todas essas coisas que ele fez? He said, I consider those things lost. Ele diz, olha, eu considero essas coisas como perda, See, nada. he had to let go even all the good accomplishments that he had done. Então ele teve que deixar para trás, abandonar todas até as boas realizações que ele teve. And he said, I forget all of that. Ele diz, eu esqueço de todas essas coisas And he said, I'm going to be found in him. e eu vou ser encontrado nele. Maybe today, Talvez hoje. you need to lay down some of the things that you've done and say, I want to be found in Christ. E talvez hoje você precise deixar para trás algumas coisas que você fez e dizer, eu quero ser encontrado em Cristo. Pastor Antonio was talking about things that become idols in our life. O pastor Antônio estava falando a respeito de coisas que se tornam ídolos nas nossas vidas. And this says that Paul said, I laid all those good things I did down to find myself in Christ, my identity in Christ. E Paulo diz, olha, eu deixo todas essas boas coisas para trás para que eu possa encontrar a minha identidade em Cristo. But think about it. Paul didn't only have to leave the good things. Mas entenda, Paulo não teve só que deixar as coisas boas, He had to leave some of the bad things he had done. ele teve que deixar algumas das coisas ruins também que ele fez. Paul had a history. Paulo tinha história. And he while he was a good guy, he had done some bad things before he was a Christian. Ainda que ele fosse um bom homem, ele fez coisas ruins antes de se converter. He persecuted the church. Ele perseguiu a igreja. But Paul had to leave all of that behind. Mas Paulo teve que deixar tudo isso para trás. And I want to encourage you today. Maybe there's some things from your past that you feel condemned by. E eu quero encorajar você hoje. Talvez haja algumas coisas do seu passado pelas quais você se sente condenado hoje. Maybe you've done some things that you're not proud of. Talvez você fez algumas coisas das quais você não está orgulhoso. But God wants you to let that go Mas Deus quer que você deixe isso para trás. and say, my identity is in E Christ. diga, minha identidade está em Cristo. So today, what do you need to let go? Então hoje, o que você precisa deixar para trás? So we're going to look at another scripture about our identity. Então vamos olhar numa outro trecho das Escrituras sobre identidade. 1 Peter 2, 9 and 10. 1 Pedro 2, 9 e 10. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que os chamou das trevas
para a sua maravilhosa luz. Antes vocês nem eram povo, mas agora são povo de Deus. Antes não tinham alcançado misericórdia, mas agora alcançaram misericórdia. I love this scripture. Eu amo esse trecho. The church that I attend back in Texas, A igreja a qual eu frequento lá no Texas. this is our theme scripture this year. Esse é o tema do nosso ano das Escrituras. And it talks about identity, doesn't it? E ele fala sobre identidade, não fala? He said, you are. Ele diz, vocês são. He said, you are a nation. Vocês são uma You are a nação. people. Vocês são povo. And he said, you're chosen. Vocês foram escolhidos. You're a special possession. Vocês são um povo de propriedade exclusiva de Deus. So hear this. Ouça isso. Today, you are a dear one, chosen, special possession of God. Então entenda que hoje você é amado, valorizado, precioso, escolhido por Deus. And he chose you with a purpose. E Ele escolheu você com um propósito. What is the purpose? Qual que é o propósito? He said that you declare the praises of him who called you. Ele diz a fim de proclamar as virtudes daquele que o chamou. He picked you with a purpose. Ele te chamou e te escolheu com um propósito. And he said you've gone from darkness to light. Ele diz vocês saíram das trevas para a luz. And I know sometimes, do you ever feel like you're an imposter? Talvez você já se sentiu algum momento sendo um impostor? Like the enemy is going to tell you, oh no, you can't do that. Talvez o inimigo esteja dizendo para você, não, você não consegue fazer isso. You're not a good person. You're Você a não- bad person. Você não é uma boa pessoa, você é uma má You're pessoa. not a good parent. You're a bad parent. Você não é um bom pai, você é um mau pai. You're not really following Jesus well. Você não está seguindo Jesus do jeito certo. But you know what? This says that we've moved from darkness to light. E olha, o texto disse para a gente que a gente saiu das trevas para a luz. So when you do things that are darkness, Então, quando você está fazendo coisas que são das trevas, that's when you're being an imposter. é aí que você está sendo um impostor. Because you're now in the light. Porque agora você está na luz. If you're following Jesus, you stepped into the light. Porque se você está seguindo a Jesus, você está na luz. And so don't let the enemy trick you. Então, não deixe o inimigo te enganar. Live in the light. Viva na luz. Because he's called you to the light. Porque ele te chamou para a luz. Your identity is no longer darkness. A sua identidade não é mais na escuridão. Maybe you're still struggling with some things, Talvez você ainda esteja lutando com algumas but coisas. that's not your identity. Mas essa não é a sua identidade. Your identity is in A Christ. sua identidade está em Cristo. And just remember, there's a difference between the conviction of the Holy Spirit Então entenda que existe uma diferença entre o convencimento do Espírito Santo and the condemnation of the enemy. e a condenação do inimigo. Conviction is healthy. Convencimento do Espírito Santo é saudável. Condemnation is not. Condenação não é. So the last scripture I want to share with you today Então o último trecho das Escrituras que eu quero compartilhar com você hoje is from Psalm 139. está no Salmo 139. And this was a scripture that my wife used to read over and pray over our children. Esse é um trecho das Escrituras que minha esposa costumava ler e orar sobre os nossos filhos. And as Victor reads this one, I want you to think about your identity in Christ. E conforme o Vitor lê esse texto, eu quero que você pense na sua identidade em Cristo. As he's reading this, it applies to you. Conforme ele lê isso, isso se aplica a você. This is God describing you. Isso é Deus descrevendo você. Go ahead, Victor. Vamos lá. Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabe quando me sento e quando me levanto. De longe conhece os meus pensamentos. Observas o meu andar e o meu deitar e conhece todos os meus caminhos. A palavra ainda nem chegou à minha língua e tu, Senhor, já a conheces toda. Tu me cercas por todos os lados e pões a tua mão sobre mim. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. É tão elevado que não o posso atingir. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ali ainda a tua mão me guiará, e a tua mão direita me sustentará. Se digo, as trevas com certeza me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te serão escuras, e a noite é tão clara como o dia. Para ti, as trevas e a luz são a mesma coisa, pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no ventre da minha mãe. Graças te dou, visto que de modo assombrosamente maravilhoso me formaste.
As tuas obras são admiráveis e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos quando no oculto fui formado e entretecido, como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram a minha substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles ainda existia. Quão preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos, e como é grande a soma deles. Se eu os contasse, seriam mais do que os grãos de areia. Quando acordo, ainda estou contigo. God, your Father, Deus, o seu Pai, He knows you. te conhece, He loves you. te ama, He knows what you're doing. Ele sabe o que você está fazendo, He knows what you're thinking. Ele sabe o que você está pensando, He knows what you're going to say. Ele sabe o que você vai dizer, And He knows why you're going to say it. e Ele sabe o porquê você vai dizer. God knows our motives and our heart. Deus sabe os nossos motivos e o nosso coração. It says that He goes before you and behind you in Diz verse que Ele vai à 5. sua frente, atrás de você, Ele vai ao teu redor. Ele está ao teu redor. That's protection. Isso é proteção. It says in verse 7, where can you go from His presence? Diz no verso 7, onde é que eu posso ir para me separar da tua presença? He's everywhere. Ele está em todos os lugares. Maybe you've been running from God. Talvez você esteja correndo, fugindo de Deus. He's there. Ele está lá. Maybe your kids are running from God. Talvez seus filhos estejam fugindo de Deus. God is there. Deus está lá. He loves them even more than you as a Ele parent. os ama ainda mais do que você como pai. He's there. Ele está lá. If you find yourself in a rough place, He is there. Se você se encontra numa situação difícil, Ele está lá. He wants to be near you and me. Ele quer estar perto de mim e de And você. you're never alone. E você nunca está sozinho. Maybe you feel alone. Talvez você se sinta sozinho. Maybe you feel lonely, Talvez você se sinta só. but you're never alone. Mas você nunca está só. It says that maybe you find yourself on the far side of the sea. Ele diz, talvez você esteja nos confins dos mares. Is anybody living a little far away from where their home was? Alguém aqui está vivendo meio longe de onde a sua casa era, de onde você inicialmente morou? God's here Deus está aqui and He's there. e Ele também está lá. Maybe you have family back there. You're thinking about He's with them too. Talvez você tenha família lá e Deus está lá também. God cares about you and me. Deus se importa comigo e com você. If you find yourself in a dark place emotionally, Se você se encontra num lugar escuro emocionalmente, I want to tell you He's there. eu quero dizer para você, Ele está aí. I want to tell you there's hope. Eu quero dizer para você que há esperança. And don't give up. Não desista. Your grief is not your identity. O seu luto não é a sua identidade. Your depression is not your identity. A sua depressão não é a sua identidade. Your anxiety is not your identity. A sua ansiedade não é a sua identidade. This says that you are fearfully and wonderfully made. Diz que você foi feito de maneira assombrosamente maravilhosa. It's a Father that loves you. Tem um Pai que te ama And He said, you're fearfully and wonderfully made. e diz que você é feito de maneira assombrosamente maravilhosa. And there might be some things in your life, and you might have some feelings that are telling you otherwise. Talvez haja algo na tua vida ou alguns sentimentos que você tem que estão te dizendo o contrário. And hear me, I'm not denying anything you're feeling, E entenda, me escute, eu não estou negando nada do que você está sentindo. but I want you to remember Mas eu quero que você se lembre that you are fearfully and mas wonderfully que made. você foi feito de maneira assombrosamente maravilhosa. God made you with a plan and a purpose. Deus te fez com um plano e um propósito. And you don't have to keep walking like you feel like you're alone. Você não precisa mais continuar andando se sentindo sozinho. You were made with a plan and a Você purpose. foi feito com um propósito e com um plano. If you're in a dark place spiritually, Talvez se você está em uma situação ruim, difícil, um lugar escuro espiritualmente, He's not only there, He's pursuing you. Ele não só está lá, mas Ele está indo ao seu encontro. He wants a relationship with you. Ele quer um relacionamento com He você. wants to be reconciled to you again. Ele quer se reconciliar com você Maybe novamente. maybe you walked with God and you've walked away, Talvez você já caminhou com Deus, mas você se afastou dele. but he's still there. Mas Ele ainda está lá. He didn't leave, Ele não saiu, Ele não foi embora. and He still wants to be in relationship with E Ele you. continua querendo um relacionamento com você.
the scripture that we read said, He formed you in the womb. E é o texto que nós lemos das Escrituras diz que Ele te formou no ventre materno. And He had a plan for you already written out even before you had lived out any day. E Ele já tinha um plano escrito para você antes mesmo que você vivesse qualquer dia. You're not here by accident. Você não está aqui por acidente. You're not in this church by Você não accident. está nessa igreja por acidente. You're not in Orlando by Você não accident. está em Orlando por acidente. God has placed you here with a plan and Deus a te colocou purpose. aqui com um plano e propósito. And He wants you to know, Ele quer que você saiba. base your identity on who you are in Him. Baseie a sua identidade em quem você é nele. You were created by a loving Father. Você foi criado por um pai amoroso. And He's known you from your mother's womb. E Ele te conheceu desde o ventre materno. And He has a plan and a purpose for your life. E Ele tem um plano e um propósito para a It sua says that the vida. creator of the universe thinks about you so much that if each thought were a grain of sand, it would be like going to the beach. That's how much He's thinking of you. E ele diz que Ele pensa em você e que Ele te ama tanto que a forma de comparar seria como comparar com o número de grãos de areia na praia. And so maybe today you need a new identity. Então talvez hoje você precise de uma nova identidade. Maybe you need God to readjust your identity in Him. Talvez você precise que Deus ajuste a sua identidade nele. So I want to invite you guys to stand up. Então eu quero te convidar a se colocar de pé. And maybe you feel like your identity's been lost. Talvez você sente que a sua identidade foi perdida. As I was preparing for this sermon today, really, God put young people on my heart. Conforme eu me preparava para esse sermão hoje, Deus colocou jovens no meu coração. My heart goes out to young people because I feel like there's such an attack on your identity today in our world. Meu coração se volta para os jovens hoje porque eu sinto que existe tantos ataques à sua identidade no mundo hoje. The world's telling you got to be so many different things. O mundo está te dizendo você tem que ser tantas coisas diferentes. And it's like they question, everything is questioned, your identity is questioned. E ao tempo todo a sua identidade é questionada. But I want you to know that you're a child of Christ. Mas eu quero te dizer que você é filho de Deus. You belong to a family. Você pertence a uma família. And no matter what you do, God is not going to abandon you. E não importa o que você faça, Deus não vai te abandonar. All you got to do is turn around and say, "Here I am, God." Tudo que você precisa fazer é se voltar para Ele e dizer, eu estou aqui, Deus. And so what we're going to do in a moment here is we're going to open these altars. E o que nós vamos fazer em alguns momentos, instantes, é que nós vamos abrir esse altar. And there's a scripture here that says, "Search me, God, and know my heart." E há um texto das Escrituras aqui que diz, sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. And I would ask you, are you willing to let God search your heart and know you? E a minha pergunta para você hoje é, você Are está you disposto a willing- deixar Deus sondar o teu coração e te conhecer? Are you willing to make that surrender? Você está disposto a fazer esse ato de rendição? Maybe you need to give Him your fears and your worries. Talvez você tenha que entregar a Ele as suas preocupações e medos. I don't know what you walked in carrying tonight, Eu não sei o que você chegou carregando aqui hoje. but I want to encourage you to come and leave it at God's feet. Mas eu quero te encorajar a vir aqui à frente e deixar isso aos pés do Your Senhor. Father loves you, Seu Pai ama você. and you are a child of E God. você é filho de Deus. So we're going to open the altars. If Então you want nós to come vamos abrir o forward, altar. Se você quiser vir à frente, you're welcome, and we're going to sing será muito now. bem-vindo. Nós vamos cantar enquanto você vem. Mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Father God, I pray over every person who's responded to this altar. Senhor Deus, nosso Pai, eu oro por cada pessoa que respondeu ao teu chamado nesse altar. And God, I pray that you would renew identities.
Pai, eu oro que o Senhor venha renovar identidades aqui. God, I pray that you will change hearts. Eu oro para que o Senhor venha mudar corações. God, I pray that they can feel your love around them. Pai, eu oro para que eles possam sentir o teu amor ao redor deles. I pray that they would know in this moment that they're not alone. Eu oro para que eles saibam nesse momento que eles não estão só. And I cancel every negative word spoken over them. E eu cancelo toda palavra negativa dita sobre eles. And I come against the enemy that would want to make them doubt. E eu repreendo o inimigo que esteja tentando jogá-los para baixo. And I pray right now, Lord God, that you would touch them E eu oro, Senhor, para que o Senhor venha and meet their tocá-los. needs. E que o Senhor venha atender às suas necessidades. Renew their hearts right now in the precious Renove os name seus of corações Jesus. agora, no precioso nome de Jesus. Thank you, Lord God. Obrigado, Senhor Jesus.